Meus amigos, achei uma oportunidade brilhante, né, que ao meu ver, né, a gente tem o estudo do conceito, como vocês sabem que a gente sempre faz aqui, e eu vou fazer também, né, só que eu fiz exatamente o meu sozinho e tudo, o estudo e etc, para entender, para realmente trazer para vocês, e vocês vão ver que sim, pode ser uma grande oportunidade, ao meu ver, né, para temporada aí de mercado, ou seja, temporada de alta do mercado que está por vir, ainda não chegou, beleza? Só para lembrar, pessoal, vocês que já estão dentro do mercado e tudo mais há um pouquinho de tempo, e quem não tem experiência também, quando vocês veem isso aqui verdinho, o que acontece? A gente está num período de baixa. Período de baixa, acontece? Vocês veem tudo verdinho, significa que está positivo. Então, qual que é a tendência maior do mercado? Queda. Então, quando tiver positivo, fechem a operação de vocês e vazem, porque exatamente o que é como se fosse um esgotamento que a gente pode estar dizendo, né, daquela mini tendência de alta ali para depois retornar à tendência majoritária. Seria para vocês entenderem. Perfeito? Bora cá para o vídeo de hoje. Meus amigos, eu vou trazer aqui para vocês uma oportunidade, né, na minha opinião, vocês vão entender, vou explicar tudo bem direitinho, que é a Thorchain, né, ou seja, pela sigla RUN. Hoje, pessoal, essa moeda ela é rank 75, né? Na minha opinião, essa moeda aqui pode bater valores absurdos. Hoje ela custa 1,59. 1,59 ainda não é o momento de compra, né? Vocês vão ver já o momento de compra onde é, né? O market cap dela não tá tão alto assim e vai baixar mais ainda. Então, ponto positivo para quem entende, já sabe o que eu tô falando, né? Quantidade de supply de moeda quase 70% aí já na mão do mercado, no meio dos investidores e tudo mais, né? Pessoal, antes da gente ir pro gráfico, vocês já olham isso aqui e vocês já, pelo conhecimento de vocês já sabem, né? O que a gente tinha aqui? Tínhamos uma cunha, né? Cunhas são rompidas para onde? E elas, o que acontece? Rompe para baixo, perfeito? Agora, o que está acontecendo, meus amigos? Uma repetição do movimento, né? Ou seja, uma LTA ou uma cunha, né? Podemos LTA. LTA são rompidas para onde? Baixo. Então, antes da gente entrar na nossa análise gráfica aprofundada, vocês já viram que não está no momento de comprar, né? Não está no momento de comprar. E a gente vai entender os momentos de comprar agora com vocês, beleza? Antes de eu falar para vocês sobre a moeda e tudo, vocês podem estar comprando dentro da Binance, dentro da KuCoin, né? E outras corretoras, meus amigos, se vocês quiserem, que tá tudo aqui, essa lista de corretoras que aí vai dar a tua escolha. Perfeito? Antes de eu ir para o histórico da moeda e tudo, explicar o conceito e tudo mais, eu gosto de ver atualizações. Será que realmente estão atualizando? Pessoal, eu vi exatamente isso, né? Ou seja, eles realmente estão lançando atualizações, ou seja, a última foi dia 21 de outubro. Então isso me mostra que a moeda está sendo atualizada, os donos, teoricamente, os desenvolvedores, estão sim, né, atualizando e tudo mais. Então a gente consegue perceber isso através do próprio ecossistema, né, que a gente vê por isso aqui, né? Eu vou abrir até para vocês verem, ou seja, a gente tem o próprio ecossistema, né, da Thorchain dentro do mercado, perfeito? Então, fica aí, primeiramente isso para vocês verem que é um ecossistema, então é um conjunto de moedas, ou seja, que está cada vez mais crescendo. Claro que não é da noite para o dia, mas já está no andamento, perfeito? Agora vamos lá para vocês entenderem, pessoal, o que se baseia na realidade a Thorchain. Eu não vou entrar em detalhe de o que, de explicar o que é cadeia cruzada, o que é cross-chain e tudo mais. Vou fazer uma explicação básica para vocês entenderem primeiramente. O que acontece? A gente tem o nosso famoso BTC, né? Um exemplo de moeda. O BTC, ele não se comunica de jeito nenhum com a rede Ethereum, ou seja, vocês já sabem disso, que não comunica com a rede Ethereum. E também não se comunica com as demais redes, né? Vamos dizer um exemplo, rede da BNB, vamos dizer uma rede da ADA, né? E vamos dizer uma outra rede aqui da, por exemplo, da Solana, que é a Sol. Então, essas redes, elas não se comunicam entre si, essas blockchains. Então, qual que é a função da Thorchain, meus amigos? A Run, para vocês entenderem, né? Porque não adianta eu falar termos técnicos aqui que vocês não vão entender. A gente tem que facilitar. O que acontece? A Thorchain vem exatamente, ela vem praticamente entrando aqui dentro, né, dessa ligação aqui, e é o que ela abre exatamente como se fossem canais, né? Claro que isso aqui na prática não é mais ou menos assim, mas é para vocês entenderem a função, certo? Ou seja, ela abre canais para o quê? Para a rede da BTC se comunicar com a rede da Ethereum, entendeu? É só para vocês entenderem. Então, ao mesmo tempo, ela vai abrir canais, né? Ou seja, um canal como se fosse uma chave fechadura
para exatamente essas redes se conectarem, diminuindo taxas de transações, né, diminuindo o tempo de transação. Então essa é a facilidade. Então só para vocês entenderem, isso aqui é para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é a função. Na prática é um pouquinho diferente porque usa termos técnicos e tudo mais que não adianta eu falar aqui que vocês não vão entender nada, entendeu? Eu quero exatamente facilitar o entendimento de vocês para vocês entenderem. Então agora que vocês entenderam basicamente qual que é a função da THORChain, o que que ela vem exatamente mudando, né? Causando diferença, agora sim vocês conseguem perceber a grande capacidade que essa moeda tem, né? Uma das coisas que me chama muita atenção, pessoal, é exatamente que é um valor de liquidez, né? Ou seja, o valor bloqueado que tem, que a gente pode estar dizendo para o próprio ativo, né? A gente pode dizer assim, ou seja, se acontecer qualquer coisa e tudo mais, através desse valor bloqueado pode exatamente evitar que acarrete problemas. Aqui é uma liquidez total, né, que a gente pode estar dizendo que tem 106,6 milhões, onde essa liquidez ela está desbloqueada, diferentemente dessa bloqueada aqui, ok? A gente tem um volume total de 5 bilhões de dólares, então, pessoal, é muito dinheiro envolvido dentro, né, de um próprio ecossistema, que no caso é a Run, que na minha opinião, pouco conhecido, mas a gente já está vendo que tem muito dinheiro investido, então a gente já abre o olho, pouco divulgado e, além do mais, oportunidade brilhante para exatamente quando retornar a tendência de alta, trazer grandes fluxos. Então, para vocês entenderem mais ou menos o que seria a moeda, ok? Agora que vocês já entenderam e tudo mais, não vou entrar muito nesse detalhe, porque isso aqui vai falar em cadeia de aporte seguro e tudo mais, de ponte cruzada, que é mais ou menos o que eu expliquei aqui para vocês, só para vocês entenderem. Ok? Agora, pessoal, vamos lá para o nosso gráfico. Antes da gente ir lá para o nosso gráfico, vocês lembram que eu mostrei para vocês, né, a figurinha que a gente tinha? O que acontece? Aqui é um M15, rapidamente, só para vocês entenderem. A gente tinha essa estruturinha aqui, né, que a gente pode estar dizendo, e agora provavelmente parece que ela já está rompendo, ou seja, formando uma LTB que a gente consegue perceber. Então, agora vocês já conseguem perceber que não está no momento de comprar. Mas a gente não opera exatamente nesses tempos gráficos menores, para a gente não sofrer pelas oscilações que tem no mercado. Primeiramente, pessoal, antes da gente fazer uma análise, a gente vai lá e volta lá para trás para as primeiras resistências. A gente tem as primeiras resistências como essas regiões aqui, ó. Concordam comigo? Eu fiz um pouco mais grosso, mas vou fazer um pouco mais fino para não ter dúvida nem nada. Vocês concordam comigo que a gente tem essas regiões aqui de suporte de preço? Ou seja, o mercado ainda não bateu nesse suporte aqui de preço, que é exatamente a melhor região para estar comprando. Então, a melhor região para estar comprando entre 1.20 1.10, né, onde vocês vão programar a compra de vocês, porque ao mesmo tempo, meus amigos, se vocês olharem para isso aqui não. Aqui a gente tem um rompimento, né, conforme vocês estão vendo, aí depois a gente tem uma formação de uma LTA, depois da formação de LTA, agora a gente tem uma formação de uma LTB, concordam comigo? Ou seja, a gente está no topo dessa LTA, dessa LTB, e ele tende a buscar o fundo dessa LTB para provavelmente ou lateralizar, ficar nesse movimento aqui, ou depois estourar. Então, na minha opinião, vocês podem estar pegando essa região. Daí o exemplo, se vocês compram em por exemplo, $1, claro, isso aqui é uma estratégia, e se vocês vendem aqui, mais ou menos aqui, vocês fazem 10 vezes o capital de vocês. Mas eu não quero vender, quero pegar topo. Ok, você pega aqui, você faz 20 vezes o capital de vocês. E a gente já sabe que o que? Nesse novo temporada de alta, o mercado vai estourar, né? Ou seja, vai estourar as resistências passadas para romper e ter novos topos, né? Ou seja, ter novos topos, novos valores, né? Mostrando aí que realmente a gente está na tendência de alta, mais que confirmada e tudo mais, mas vai buscando novas resistências, novas ATH, como a gente fala. E pessoal, uma das coisas que me mostra que realmente a gente não está na temporada de alta ainda, né, o que eu falo com vocês é exatamente cada vez mais essa diminuição de volume, conforme vocês estão vendo, volume alto, aí vai diminuindo, olha aqui para vocês verem, parece que vai fazendo uma escadinha decrescente. Então isso me confirma que o mercado não está em temporada de alta, entendeu? Então não caiam nessas lábias por aí que o pessoal fala, é só comprar moeda e tudo. Não, analisem a moeda como um todo para vocês sim tomarem a decisão de vocês. Porque não adianta eu falar, pessoal, vamos lá, a melhor oportunidade da moeda é agora. Vocês compram, aí o que acontece? Eu mostrei para vocês em gráficos menores que a gente está caindo.
entendeu? Aqui é só para diminuir as oscilações. Então, olha só para vocês verem que a gente montou protocolo, estruturou e tudo mais, para assim causar mais segurança no investimento de vocês e vocês já lucrarem e não ficarem presos como muitas pessoas estão presas. Ou seja, muitas pessoas quando, por exemplo, a moeda caiu, um exemplo aqui, foram comprando, né? Mas não viram que a gente estava no LTA. LTA são rompidas para onde? Para baixo. E aí ficaram presas. E estão presas até hoje. E quanto você comprar aqui nas melhores regiões, você vai subir, você já vai lucrar, enquanto o camarada aqui ainda vai estar recuperando, né? Ou seja, o camarada que comprou por essas regiões aqui ainda vai estar recuperando o dinheiro deles. E é isso que eu quero evitar que vocês façam. Que vocês fiquem presos para exatamente não perderem dinheiro, e sim ganharem dinheiro nos melhores níveis possíveis, beleza? Então fica aí a estratégia para vocês. E se vocês for olhar, isso aqui ó, é um suporte, isso aqui é uma resistência. Melhor região para comprar, suporte. Melhor região para vender, resistência. Isso aqui é uma estratégia. E a gente está buscando exatamente o nosso suporte. Suporte, melhor região para comprar. Então é aqui que tu vai comprar. Olha aqui para vocês verem o tanto que você está comprando barato essa moeda. Meu amigo, oportunidade está aí. É você pegar, agarrar, estruturar, ter paciência para você lucrar. Perfeito, meus amigos. Então, qualquer coisa, deixa nos comentários se vocês querem alguma análise de alguma moeda que eu venho fazer. Tem uma moeda aqui no cronograma, mas coloquem porque é o que eu falo. Eu faço aqui de acordo com o que vocês querem, beleza? Então fica aí a explicação totalmente do ecossistema da Thorchain. Claro que se vocês quiserem ler, meus amigos, vocês podem estar entrando dentro, aprofundando e tudo mais. Isso é imprescindível, claro, mas eu tento facilitar o conhecimento, né, de vocês devido aos termos técnicos, porque às vezes vocês não têm a quem pedir ajuda. Então é isso que eu tento fazer aqui, o meu papel com vocês. E claro, trazer lucro para vocês, que é o que mais importa. Beleza, meus amigos? Então, vou indo nessa, né? Então, fica aí a oportunidade para vocês. Aproveite, agarre, porque é o que eu falo. Comprou, naquele momento que a gente falou, espera, esquece, deixa o povo falar que o mercado vai a não sei o que e tudo. Tua ordem já está comprada na melhor posição possível, o que tu tem que se preocupar? Não se preocupa mais com nada. Perfeito? Então, vou indo nessa. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo.